Olá, no Pauta Especial de hoje vamos conversar sobre o patrimônio vivo, honraria da Secretaria de Cultura de Alagoas, que está com o edital aberto para a seleção de novos nomes. Vamos falar também sobre saúde bucal na terceira idade, quais as principais queixas que essa população tem. Tudo isso agora no Pauta Especial, que já está no ar. Os cuidados com a higiene bucal devem estar na rotina por toda a vida e não podem ser deixados de lado em hipótese alguma, mesmo que a pessoa esteja de cama ou impossibilitada de realizar a higienização sozinha, ou o cuidador deve ser responsável por essa tarefa. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE, em 2013, 41,5% das pessoas acima de 60 anos já perderam os dentes e somam mais de 23,5 milhões de pessoas no Brasil. Quem vai conversar com a gente sobre a importância da prevenção é o periodontista especializado em saúde bucal para a terceira idade, Adelmo Farias. Os cuidados que começam já enquanto bebê, né? É verdade. A saúde bucal, ela começa com o nascimento, né? Na medida que a criança já começa a ter contato com o seio materno, já existe uma predisposição de contaminação do meio bucal por bactérias provenientes do meio ambiente, né? E à medida que a dentição vai aparecendo, a primeira dentição descida e posteriormente a dentição permanente, existe uma formação de uma microbiota que é padrão, que é normal na cavidade bucal. Ao longo do desenvolvimento, até chegar na idade avançada, né, até chegar na velhice, ocorrem várias modificações nessa microbiota. E essas modificações nessa microbiota, elas chegam a produzir doenças na cavidade bucal, a exemplo de inflamações na gengiva, a presença também de cáries dentárias, né, que levam à perda dos dentes. Na terceira idade, na idade já mais avançada, essas doenças são a causa principal da perda de dentes, desde que essa higiene bucal não seja feita desde o início, né, até chegar na tenra idade. Consequentemente, com o aumento da população mundial, né, que se constitui hoje na transformação demográfica mais importante da atualidade, nós estamos começando a viver a era dos idosos. E fazendo parte dessa qualidade de vida do idoso, também a saúde bucal, porque ela apresenta consequências também de origem sistêmica. Tanto é verdade que as doenças bucais, quando não são tratadas ou não são prevenidas, elas interferem na velhice, né? Na condução da velhice do indivíduo. Quem tem criança sabe que se você não lembrar, a criança não escova. Se você não fiscalizar, a criança não escova. Se você não estiver acompanhando, a criança esquece totalmente da higiene bucal. Mas na situação da velhice, ou seja, quando você está acima dos 60 anos, você começa a regredir, você perde movimento, você perde a memória, você perde uma série de sensações, mas também merece ser cuidado. Volta a ser criança e aquela vigilância é necessária nessa fase? Exatamente. Eu diria que a idade adulta, ela apresenta a idade do adulto acima dos 60, né, que é o idoso. Ela apresenta três condições. O idoso que envelhece independente, né, onde ele é capaz de fazer suas atividades diárias, de higiene inclusive. O idoso que é parcialmente dependente e o idoso que é completamente dependente. Então, nessas situações do idoso, nas três situações, e principalmente na situação do idoso parcialmente dependente ou dependente, tem que haver familiares ou cuidadores tomando conta desse controle da higiene bucal, né? Na realidade, a higiene bucal do idoso que é independente, que é capaz de fazer sua higiene pessoalmente, é a mesma higiene que é feita desde a tenra idade até ele chegar na fase adulta e na velhice, né? São aquelas orientações que ele recebe quando da escovação, do fio dental e tudo mais. Acontece que quando chega-se na idade maior, né, na terceira idade, já começa, pelo envelhecimento dos órgãos do sistema e de perda de alguns dentes, já começa a haver uma dificuldade na deglutição, na fonação, nas condições de higiene bucal, levando esse paciente a ter
dificuldade no controle da sua higiene, até por deficiências motoras, né, entendimentos e tudo mais. E precisa-se de um cuidado nesse paciente, um cuidado um pouco maior, no sentido dele fazer um controle mais efetivo da sua escovação, ou por parte do próprio idoso, ou através de seus cuidadores, né? Outra coisa que ocorre também na terceira idade é uma evolução maior da presença de doenças bucais nesse paciente. Um aumento de cáries, né, no idoso, não só pelas medicações também que ele já toma, se for um idoso que toma medicações para controle de doenças sistêmicas crônicas degenerativas. Então, essas medicações elas provocam também uma diminuição na salivação. Essa diminuição na salivação é um dos fatores também primordiais para que essas doenças bucais elas se manifestem e avancem de uma forma mais, vamos dizer assim, mais criteriosa, né? Tendo que haver um controle maior também nessa saúde bucal, né? Por parte não só do indivíduo, mas também dos cuidadores, se for o caso. Vamos falar então agora do paciente acamado, do idoso acamado. Quais são os cuidados que o cuidador deve ter, o familiar cuidador deve ter nessa hora? É necessário a cada alimentação, a cada turno, fazer a limpeza? O idoso acamado é o idoso classificado como dependente total. Então, esse idoso depende do cuidador ou de familiares para fazer sua higiene bucal, que deve ser feita após cada refeição e também antes de dormir, para que ele consiga dormir com sua boca, vamos dizer assim, higienizada. No caso desse idoso ser portador de próteses parciais, removíveis ou totais, é aconselhável se remover essas próteses antes de dormir, para que haja um descanso dos tecidos bucais e seja feita uma higiene mais adequada, sem a presença da prótese na boca. Por outro lado, essa prótese também tem que dormir, ou seja, tem que ser acondicionado em um recipiente com água e aí associado ali algumas gotas ou alguma porção de algum antisséptico, para que no dia seguinte seja reposta na cavidade bucal de forma desinfectada, sem que produzir consequências nocivas para esse idoso. E não se pode esquecer, né? De forma nenhuma. Tem que ser feito isso diariamente. O que pode acontecer? Tem um idoso que tem aquela alimentação parenteral. Isso. E aí ele não usa muito a boca, não é? A não ser para fazer uma fala, murmurar alguma coisa, enfim. O que se deve fazer nesse caso? O idoso que recebe alimentação parenteral, né, por não via oral, ele também desenvolve bactérias nocivas à sua saúde na cavidade bucal, tanto quanto o idoso que recebe, né? Então, essa higiene do idoso que recebe alimentação por via que não seja oral, também tem que ser feita, né? E tem que ser feita por familiares e cuidadores, ou algum cuidador. Só que nessa condição, se o indivíduo não é portador de prótese, deve ser feita com a gás embebida em água e alguma substância antisséptica para diminuir exatamente a importância dessas bactérias que são nocivas para o organismo. Até porque as bactérias que desenvolvem na cavidade bucal de um idoso que depende e recebe alimentação parenteral, ele pode aspirar bactérias da boca e, na sequência, desenvolver uma pneumonia, por exemplo. Isso ocorre com uma frequência muito grande, principalmente em clínicas onde os pacientes são intubados, né? Em UTIs. Aquilo é muito tem comum. Que ter muita higiene, né? Ok. Vamos falar do caso do idoso que vai ao dentista. Ele, periodicamente, ele precisa ir ao dentista, vamos dizer assim, preciso ter mais atenção do que em sua idade adulta? Não, a frequência de ida ao dentista em todas as fases etárias, inclusive no idoso, ela deve ser feita quando houver a necessidade, né, por algum desconforto bucal, em qualquer faixa etária, ou então a cada 6 meses para fazer revisões periódicas. Sempre no sentido de prevenir ou eliminar doenças comuns da cavidade bucal. Gengivites, inflamações outras, infecções, né? E a doença cárie também, que são os principais responsáveis pela perda dos dentes. Geralmente o idoso termina indo ao dentista, mas ele carrega consigo algumas doenças, né? Isso. Geralmente é pressão alta, diabético, enfim. O dentista tem que ter alguns cuidados nesse histórico desse paciente, nessa anamnese? Tem sim. Hoje em dia a responsabilidade do cirurgião dentista cresceu muito por conta
conta dessa situação sistêmica que o paciente possa apresentar. Não só o paciente idoso, mas qualquer paciente em qualquer faixa etária que seja portador de qualquer doença sistêmica crônica degenerativa. Porque já se sabe hoje em dia que as doenças bucais repercutem de forma negativa no controle das doenças sistêmicas, como também as doenças sistêmicas trazem repercussões também de forma negativa na cavidade bucal. Certo? Tanto uma como outra. É uma via de mão dupla. E os cuidados, me parecem redobrados a partir do enfraquecimento ósseo, a sequela de uma anestesia mal estudada para aplicar no paciente. Esses cuidados são necessários, é preciso uma anamnese, um histórico do paciente, até mesmo para fazer o tratamento? Atualmente já existe uma preocupação muito grande nos cursos de odontologia e o Conselho Federal, a partir de 2002, reconhecendo essa necessidade de se ter um cuidado maior, principalmente nessa faixa etária, que é a faixa etária mais portadora de doenças sistêmicas crônicas, a exemplo de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas como a diabetes e tantas outras, né? Onde o tratamento odontológico interfere diretamente na evolução e no desenvolvimento dessas doenças. Então, hoje já existe uma orientação no sentido de preparar o profissional, né, que ele seja formado, já com conhecimentos suficientes para que ele tenha cuidado no tipo do anestésico, na medicação que ele vai usar, porque tudo isso pode interferir. Já existe uma disciplina hoje, que é obrigatória nos cursos de odontologia, que é a odontologia geriátrica, que não existia e já existe na medicina, né? Que cuida exatamente dessa orientação, fazendo com que esses cirurgiões dentistas sejam formados com esse conhecimento para evitar sequelas nos pacientes idosos, né? Trazendo para eles uma qualidade de vida que seja a mais adequada possível. O senhor tem experiência como professor da Universidade Federal e a gente queria saber se os alunos se interessam por essa cadeira, se interessam por essa disciplina e se interessam em se profissionalizar com essa especialização. Nós temos observado um interesse muito grande dos alunos por conta do envelhecimento populacional. Cada vez mais o idoso está presente nas clínicas odontológicas, quer sejam particulares, quer sejam públicas, né? De forma que essa presença mais acentuada de pacientes com idade avançada e portadores de doenças sistêmicas crônicas faz com que o aluno tenha uma tendência, até porque ele vai ter mais clientes idosos no consultório com esse tipo de problema, no sentido de que eles se capacitem para dar um atendimento seguro e tranquilo a essa faixa etária. Conversamos com Adamo Farias, dentista, ex-professor da Universidade Federal. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. A gente vai para um breve intervalo e na volta vamos conversar sobre o título de Patrimônio Vivo de Alagoas. É rapidinho, pauta especial, volta já.